E, Davi, a gente falou vários casos, né, várias situações em que a pessoa desenvolve algum problema, desencadeia o quadro de depressão, mas existe pessoas, né, que tenham uma predisposição à depressão? Boa É pergunta. possível? É possível. A depressão, a gente costuma dizer que a depressão ela não tem uma única causa, ela é multifatorial. Um dos aspectos que você precisa de avaliar é a questão da genética. Então, se você tem um pai, uma mãe ou algum parente próximo que teve depressão, não significa que você vai ter, mas a chance de você ter é maior do que uma pessoa que não tem familiares. Outro aspecto que costuma contribuir para um quadro depressivo é a questão do ambiente no qual você está inserido. Se você está num ambiente muito tenso, muito nervoso, muito carregado, muito para baixo, e você não tem uma capacidade mental de lidar com isso, você pode ser mais vulnerável. Aí a gente entra numa outra discussão que é a questão da resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra hoje que, né, já foi bastante discutida, mas no fundo a resiliência está ligada ao conceito da capacidade que cada pessoa tem de suportar a pressão. O que é suportar a pressão? Então, às vezes, algo trágico que está acontecendo, para uma pessoa aquilo talvez não seja tão trágico, aquela pessoa lida de uma maneira muito mais tranquila. Mas para outra pessoa, aquilo pode ser o fim do mundo. Então, a maneira como você lida com o estresse e a maneira como você convive com o meio ambiente no qual você está inserido, isso faz muita diferença também. Então, a genética, o meio ambiente, você tem que avaliar e, claro, o ideal é sempre você estar num ambiente mais tranquilo, mais saudável, ou quanto mais salutar, melhor. Mas nem sempre a gente consegue isso. Né? A gente fica imaginando, você estava falando, né, desses momentos de ambiente ruim. Eu fico imaginando, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje no litoral norte, essas famílias que perderam tudo, perderam entes queridos, perderam crianças, perderam pais, enfim, perderam tudo. Perderam não só bens materiais, mas o bem mais importante, que é a própria vida, né, de pessoas tão queridas. O tratamento, é claro que vão ficar depressivas. Algumas pessoas tendem a ficar depressivas e é normal que fiquem depressivas. Qual o período, se a gente pode chamar de normalidade dessa depressão? Essas pessoas, elas viveram uma situação, um trauma muito intenso. Essas pessoas, com uma certa frequência, elas podem até desenvolver o que a gente chama do transtorno de estresse pós-traumático, que é diferente da depressão. O transtorno de estresse pós-traumático é quando você vivencia uma situação real, né, de morte. As pessoas que estavam ali, muitas morreram. Sim. Infelizmente. Mas muitas, graças a Deus, não morreram. Mas elas sentiram, elas viram que elas poderiam ter morrido também. Né? Então elas sentiram realmente na pele que poderiam ter perdido a vida. E com muita frequência essas pessoas elas desenvolvem um quadro após isso, que é um quadro que a pessoa não consegue dormir, ficam vindo imagens na cabeça dela, que a gente chama de flashbacks, né? Então a pessoa, ela quer dormir e aí fica vendo, né, o morro descendo com aquela lama imensa, a casa caindo, o filho sendo levado e a pessoa não podendo fazer nada. Enfim, foram as histórias trágicas, né, e impressionantes que a gente ouviu. Então, assim, se a pessoa desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, também é muito grave, é uma doença muito grave. Precisa de tratar, né? E claro que está muito recente ainda, né? Então eu acho que o mais importante nesse momento é dar todo o suporte a essas famílias no sentido de elas terem, né, uma nova casa, terem um novo conforto, toda uma qualidade de vida, né? E tentar se restituir tudo isso. E aí ir acompanhando essas pessoas. Se elas fizerem qualquer quadro relacionado à saúde mental, aí o tratamento. Então, pode até ser uma depressão também. A gente pode dizer que dentro da linha aí da saúde mental, todo problema pode virar depressão? Ou a depressão pode virar todo problema? Não é que todo... assim, o que eu poderia dizer assim, é que qualquer pessoa pode desenvolver um quadro depressivo. Né? Ninguém está imune de que não, eu nunca vou ter depressão. Inclusive eu já atendi, às vezes, né, no consultório, pessoas que às vezes a pessoa fala assim, né, o filho ou a filha vai, ou a esposa vai, não, mas o meu pai não acredita, muito frequente, o meu pai não acredita, acha que é frescura, que é isso e aquilo e tudo mais, e muitas vezes
às vezes aparece que passa um tempo, esse pai ou essa pessoa entra num quadro depressivo e aí a pessoa começa a falar... Aí vai entender. Aí a pessoa vai entender. Mas a vida então, é assim, não é? a Tudo vida... que você fala, não sei o quê, a vida te coloca naquela situação. A vida ela tem esses mistérios que muitas vezes ela te coloca em situações que fala, olha, toma cuidado com o que você fala, porque... a gente tem muita coisa que a gente não conhece, né? E muitas vezes a gente quer ter uma atitude um pouco prepotente em relação a algumas questões, e às vezes a vida vem e dá uma chacoalhada e fala, olha, não é bem assim não, né? Isso aí aconteceu muito no período mais crítico da Covid. Foi verdade. Né? Pessoas que ainda não estavam acreditando que de fato a situação estava se agravando, mas passaram a acreditar a partir do momento que alguém na família ou alguém próximo, né, tiveram uma doença ou chegaram a falecer. Exatamente. A Covid foi um período muito trágico, né? Agora, a depressão, Davi, quando vamos pegar a tristeza novamente, aliada à depressão, ela pode ter gatilhos, ela não tem cura, ela tem tratamento, ou ela tem cura? Não, a depressão, normalmente, assim, você trata... Quando a pessoa tem um primeiro episódio depressivo, depressão unipolar, não a depressão bipolar. Não, a depressão bipolar foi o que eu já falei de certa maneira aqui, mas vamos discutir depressão unipolar aqui. Quando a pessoa tem uma depressão a primeira vez, normalmente você faz o diagnóstico, na maioria das vezes você trata essa pessoa, né, em média, de 8 meses a 1 ano. Tá? Isso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Clinicamente, você vai ter que ver como a pessoa está evoluindo. Depois desse tempo, a pessoa está bem, ela melhorou, você tenta tirar o remédio. Se ela ficar bem sem o remédio, toca o barco. Esse quadro depressivo foi resolvido e ela vai embora. Aí se passa 2, 3, 5 anos, ela volta a ter esses sintomas, aí a gente já está falando de uma depressão recorrente, porque ela já está num segundo episódio depressivo. Se ela tem um segundo episódio depressivo, aí você tem que tomar um cuidado maior, porque ela já ficou deprimida uma vez, então está recidivando a doença de certa maneira. Normalmente, quando tem um segundo quadro depressivo, o mais comum é você tratar essa pessoa por um período de 2 a 3 anos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada caso é um caso, mas clinicamente, estatisticamente, é mais ou menos nesse sentido. Você tratou 2, 3 anos, a pessoa está bem, você tira o remédio, se ela ficou bem, fica sem remédio. Se ela vier a desenvolver um terceiro quadro depressivo, aí a gente já está falando de uma depressão recorrente, crônica, que a situação é mais grave. Nesses casos, normalmente você trata a pessoa por 5 anos ou o resto da vida. Claro que assim, isso não é uma receita de bolo, você vai ter que conversar com o paciente e avaliar, mas de maneira mais geral a gente pode seguir esses parâmetros e claro que a ideia sempre principal é fazer com que a pessoa volte à sua funcionalidade, porque quando a pessoa entra num quadro depressivo, ela começa a deixar de fazer uma série de coisas que ela fazia. É comum